Olá pessoal, estou aqui mais uma vez agora para finalizar esse conteúdo de JavaScript. Se você chegou até aqui, parabéns pelo empenho. É cansativo, é denso, mas no final vale a pena. Eu peço que fique até o final desta aula, que assista todo esse vídeo. Não que seja um dos mais importantes, mas tem atividade baseada nele. Então eu vou até iniciar aqui bem do comecinho para que ninguém se perca. Mas no final eu defino como vai ser a atividade. Mas de toda forma também estará especificada direitinho lá na atividade do Moodle, tá? Aqui eu vou criar um novo arquivo. Lembre-se que pode ser em qualquer diretório, onde você quiser criar, independente da pasta. Eu vou chamá-lo de index.html. É o, é o mais comum mesmo, né? Apesar de abrir sempre o arquivo raiz, como eu só tenho ele, eu vou deixar index, mas você pode colocar o nome que você quiser, pode colocar inclusive o seu próprio nome. Então aqui eu vou montar uma estrutura básica de HTML, vou colocar um título para aparecer lá na aba da página como aula, e vou também criar um script aqui. O script ele é criado pela tag script e fecha script. Aqui dentro nós vamos escrever todo o nosso script. Então, o que nós precisamos nessa aula é de ver funções e operadores aritméticos. As funções nós já vimos elas simples sem parâmetro. Vamos fazer aqui com parâmetro só para entender melhor. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou obter dois números. Então, eu vou pegar o var, vou declarar uma variável n1. Só eu quebrar um pouco aqui de espaço para ficar melhor a visualização. Então, eu vou precisar de um var, de uma variável n1. E essa variável vai receber um prompt. Lembra que eu mostrei para vocês que eles pegam o valor como se fosse por um formulário? Então, nesse prompt eu vou dizer o seguinte: digite um valor. Pessoal, o que nós vamos fazer? Vamos fazer tipo uma calculadora, tá? Para vocês já irem entendendo o funcionamento da coisa. Então, vamos pegar mais um valor. É uma calculadora bem simples, vai pegar apenas dois valores. Digite outro valor. Vamos pegar esses dois valores, o N1 e o N2. Não sei se vocês se lembram que em uma aula atrás, e não necessariamente uma aula, mas assim, em alguma das aulas anteriores, eu mostrei que esses valores, quando eles é pegos pelo prompt, eles são pegos como uma string. E como nós vamos fazer somas e subtrações com esses valores, eu não posso subtrair nem somar strings. Então eu tenho que converter eles para valores inteiros. Vamos trabalhar aqui só com inteiros mesmo, não vamos trabalhar com valores com vírgula para nós conseguirmos avançar progressivamente. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou declarar mais duas variáveis. Eu vou declarar o n1 int, porque ele agora vai ser um valor inteiro. E o que é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou usar uma função chamada parseInt, e dentro dos parênteses dessa função, eu vou colocar qual que é a variável que eu quero convertê-la para inteiro. E eu vou fazer a mesma coisa para outra variável. Vou colocar n2 int, ela agora será um valor inteiro, e vou passar um parseInt também e colocar ela para n2. Se você tem um nível de programação mais elevado um pouquinho, você sabe que essas duas variáveis são desnecessárias, porque eu poderia fazer apenas isso daqui. E já forçar, quando obter esses valores, já forçar ele a se tornar um valor inteiro. Porém, para fins de entendimento, eu acredito que assim fica mais fácil. Então, o que, que nós vamos fazer? Pegar duas variáveis, receber os valores pelo formulário e vamos forçar elas depois a ser inteiro. Então aqui nós temos o N1 e o N2 inteiro. Agora, o que, que nós vamos fazer? Vamos criar uma função para fazer, por exemplo, a soma desses valores. Então, function, vou chamá-la apenas de soma.
e vamos receber dois parâmetros, dois valores. Qual que é o nome dessas variáveis que eu preciso colocar aqui? Tanto faz. Como eu vou receber o N1 e o N2 int, eu vou colocar o mesmo nome aqui. Essa passagem de parâmetros aqui, pessoal, é igualzinho em PHP, que vocês viram. Eu vou declarar um espaço aqui, eu vou declarar um parâmetro, então depois eu vou preencher ele na chamada da função como um argumento, ou argumento de uma função. Como vamos construir o corpo desta função, pessoal? Vamos declarar mais uma variável que vai se chamar resultado. E o que essa variável resultado vai receber? A soma, não é? A soma dos dois valores que foram obtidos pela função. Então seria n1 int mais n2 int. Isso resultou em uma soma. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou acessar o documento, .write para escrever, e vou escrever agora na tela. O resultado da soma é... E vou concatenar, nós já aprendemos a concatenar, né? E vou concatenar com o valor do resultado. Certo? Então vamos fazer uma releitura aqui. Nós declaramos variável n1 e n2, recebemos ela pelo prompt, que é aquela caixinha de diálogo que permite eu inserir um valor. Esse valor veio como string. Nós pegamos ele e jogamos dentro de outra variável, forçando ele a ser um inteiro. Pegou esses valores inteiros, criamos parâmetros aqui que caibam um valor inteiro para a função. E essa função ela vai pegar o resultado e vai somar esses dois valores inteiros que foram pegos no nosso formulário, entre aspas. E agora eu vou pegar e vou imprimir o resultado aqui. Só que se vocês se lembram, apenas a função aqui ela ainda não faz nada. Ela ainda não está funcionando efetivamente. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um H1 e vou colocar uma mensagem de escolha o que fazer com os valores obtidos. E vou criar um botão para que nós conseguimos acionar, requisitar esta função soma através do onClick. Então esse botão ele vai trazer uma mensagem de somar. Deixa eu abrir aqui o arquivo para já irmos ver o que está acontecendo, né? Quando nós começamos a trabalhar no HTML, já começa a ter resultados visuais. Então aqui nós já temos as duas caixinhas de diálogo, eu vou cancelar, né? Por enquanto, o que está aparecendo aqui no HTML é escolha o que fazer com os valores obtidos e um botão de somar. O que esse botão de somar vai fazer quando eu clicar nele? Ele vai chamar o onClick e vamos chamar a função soma, não é? E essa soma eu preciso de passar dois valores para ela. E onde estão esses valores que eu recebi lá pelo prompt? Eles agora estão aqui em n1 int, né? Como valores inteiros. Então eu vou colocar, vejam aqui, ó, que na declaração da função eu declaro que ela tem dois parâmetros. Então aqui agora eu tenho que passar dois argumentos para preencher esses parâmetros. Então aqui dentro eu vou colocar n1 int, vírgula, n2 int, que são essas variáveis que estão preenchidas, que estão com os resultados, com os valores obtidos pelo prompt. Eu vou salvar aqui e vou testar. Então digite um valor. Vou digitar o valor 10 e OK. Agora eu vou digitar 10 de novo e dar OK. E aqui ele está pedindo para me escolher o que fazer. Como eu ainda só tenho a opção somar, eu vou clicar em somar, né? E aqui ele me mostra, o resultado da soma é 20. Então, pessoal, funcionou. Nós já vimos aqui o operador de mais. Vimos como passa os valores aqui para dentro de uma função.
e criamos um botão ali para executar esse cálculo. Eu vou atualizar essa página aqui para voltar do começo e vou deixar aqui por enquanto e vamos fazer agora então a função de subtração. Como é a função de subtração? Ela é exatamente igual, eu só vou criar aqui subtrair, vou passar os mesmos parâmetros que nós vamos usar os mesmos valores, tá? Os mesmos valores que foram obtidos. Então é n1 int, vírgula, n2 int. Se você quiser somar três números, pessoal, o que tinha que fazer? Tinha que declarar mais uma variável aqui, a n3, passar ela para inteiro na n3 int e depois passar ela como parâmetro na declaração da função e na chamada da função também. Então, para subtrair, o que nós vamos fazer? A mesma coisa, vamos declarar uma variável resultado. E essa resultado, o que ela vai fazer? Agora, ao invés de somar o n1 int com o n2 int, nós vamos subtrair com o sinal de menos. n2 int. E vamos escrever na tela qual que é esse resultado. Então, o resultado da subtração é. E vamos concatenar com o nosso resultado. Agora também nós temos que criar mais um botão para chamar a função de subtrair. Então vamos declarar um botão. Vamos colocar o texto dentro dele, subtrair. Vamos ver aqui como está ficando. Então aqui já tem um botão subtrair, mas ele ainda não faz nada porque eu não coloquei o onClick. Então vamos colocar aqui o onClick. E agora o onClick, ao invés de chamar soma, nós vamos chamar a função subtrair, que é esta função aqui. E vamos passar os parâmetros para ela, que é esse n1 int, que é os nossos valores que estamos pegando, exatamente igual ao de cima. E o n2 int. No começo, pessoal, fica um pouco difícil de entender o parâmetro da função ser igual ao argumento. A gente pensa que está passando a mesma coisa. O JavaScript ele confunde isso um pouco porque ele é muito fácil. No PHP mesmo que você usa dólar, você vai entendendo direitinho o que você está passando ali para dentro da função. Então aqui agora eu já tenho uma função para subtrair. Certo? Então eu vou colocar aqui 50 e vou colocar 10. E agora eu vou subtrair esses valores. Então 50 menos 10, o resultado da subtração é 40. Então agora nós já temos duas operações matemáticas. Certo? E agora, para fazer as outras duas operações, como eu faço? A mesma coisa, declaro outra função com o mesmo parâmetro. Arrumo a indentação para ficar melhor de entender o código. Aqui agora vamos colocar a multiplicação. E ao invés de subtrair, vamos multiplicar com o sinal de asterístico. E vamos mudar aqui também para multiplicação. Aqui eu posso colocar o cedilha, o til, para ficar bonitinho a mensagem. E aqui agora eu vou criar mais um outro botão. Qual que é o funcionamento deste botão? O mesmo, pessoal. O mesmo funcionamento. Eu estou copiando aqui para a aula ficar mais rápida, mas eu sugiro que vocês digitem para aprender mesmo. Então que agora eu vou usar a multiplicação e dentro do botão eu vou colocar que aqui você multiplica os valores informados. Então eu vou atualizar a página aqui. E vamos colocar então 10 e 10. E vamos multiplicar esses valores. Então,
O resultado da multiplicação é 100. 10 vezes 10 é igual a 100. Tranquilo, pessoal? Agora a divisão. Como que eu faço? A mesma coisa, só vai mudar o sinal. O nome da função, é claro, né? Dividir. O sinal de dividir. O nome aqui do resultado, quando for impresso, vai ser divisão. O resultado da divisão é tanto. E o próximo botão também, ele vai chamar a função de dividir. E a mensagem que trará dentro do botão será dividir também. Então, pessoal, a nível de JavaScript é basicamente isso daqui para você criar um formulário e uma calculadora rápida. Se vocês se lembram em PHP, vocês estudam horas e horas e horas até conseguir chegar a fazer um formulário com uma calculadora. Aqui é mais fácil. Se você entende um pouco, se você se lembra um pouco de matemática, você sabe que aqui pode dar um erro se a pessoa informar 0, né? Isso pode ser tratado com um if. Então, você coloca lá se o segundo termo, né? Se esse aqui for igual a 0, você já retorna logo uma mensagem que não é possível realizar uma divisão por 0, já para não dar erro. Mas como estruturas condicionais, if, e estruturas de repetição, o while, do while e o for, ainda não são o nosso objeto de estudo, nós não vamos tratar esse possível erro aqui que pode acontecer. Então, eu vou atualizar a página aqui, vou digitar 10 e 2. Agora, o que eu vou fazer com esses valores? Vou dividir 10 dividido por 2, o resultado é igual a 5. Então, pessoal, é basicamente isso. Sem contar as linhas aqui de espaço, né? Com menos de 40 linhas, nós construímos aí uma mini calculadora que faz cálculos básicos, né? Apenas com números inteiros, e não está tratando, nesse caso aqui, a divisão por 0. Então, pessoal, essa aula ficou um pouquinho maior, mas ela era necessária. Então, o que vocês vão fazer é reproduzir esse exemplo aqui. Vocês vão construir, se você já está digitando ele junto enquanto assiste a aula, sua atividade, inclusive, já até está pronta. Então, vai ficar essa atividade, eu vou colocar o print lá bonitinho para vocês entenderem o que é. E fica como atividade também, pessoal. Realizem essa atividade que vale nota. Então, pessoal, é isso. Até a próxima. Valeu!